Então, galera, dando sequência no nosso estudo de monômios, essa semana a gente vai ver a operação de multiplicação. Então, estaremos aí estudando o produto entre monômios. Na semana passada, vocês viram a adição e a subtração e puderam perceber que as expressões algébricas elas podem ser reduzidas a partir dessas operações, ou somando ou fazendo uma diferença. E puderam perceber também, galera, que quando a gente reduz uma expressão algébrica com as operações, de adição ou subtração, a gente só trabalha com os coeficientes numéricos. A gente não trabalha com a parte literal, ou seja, a parte literal ela é imutável nessas operações. Vamos relembrar aqui, vamos fazer aqui alguns casos para a gente relembrar a semana passada. Então, por exemplo, se a gente tinha que somar aqui, vamos escolher aqui, vamos inventar uma parte literal. A gente vai inventar um termo que tem a parte literal AB. AB ao quadrado. Vamos jogar um grauzinho aqui para o B. Tá? A gente chama esse expoente aqui, galera, de grau. E ele vai ser fundamental na aula de hoje. Tá? Esse termo algébrico que eu criei aqui, que tem parte literal AB ao quadrado, ele tem grau 1 para o A. Então, a variável a, que parece que não tem expoente, ele tem um grau 1. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma variável, existe um grau. Se este grau não for visível, se ele não estiver visível para vocês, então é porque ele vale 1. Então, a gente diz o seguinte, galera, olha só, que a variável a tem grau 1, tá? É a mesma coisa que expoente, só que a gente vai trabalhar aqui na parte dos termos algébricos com esse conceito de grau. Tá? Então, a gente diz que a variável a tem grau 1, que a variável b tem grau 2, mas que o termo, que o monômio tem grau 3. Tá, galera? Então, o termo que seria a união das variáveis, tanto a quanto b, vai ter grau cujo valor vai ser o somatório dos graus individuais. Tá? Então, aqui, este termo aqui, este monômio, ele tem grau 3, mas só a variável a tem grau 1, só a variável b tem grau 2, ok? Vamos colocar um coeficiente numérico aqui para ele. Então, o certinho, galera, é assim, não vai aparecer aquele grau 1 para o a, tá? Se não aparece ali de forma visível um grau diferente, então é porque é 1. E vamos colocar aqui para ele, então, um coeficiente numérico 5. Agora, vamos criar um outro termo semelhante, tem que ser semelhante para eu poder somar ou subtrair, 3ab ao quadrado, só que agora eu vou colocar aqui um menos para esse coeficiente. Então, ele vai ser menos 3ab ao quadrado. Parte literal ab ao quadrado tem grau 3, variável a tem grau 1, variável b tem grau 2 e o coeficiente numérico é menos 3. Este aqui, o primeiro, coeficiente numérico é 5, mais 5. Parte literal é ab ao quadrado. Monômio tem grau 3, variável a tem grau 1, variável b tem grau 2, ou seja, eles são semelhantes. Se eu quiser somar estes termos, que seria reduzir essa expressão, então eu vou trabalhar só com o coeficiente numérico. 5 mais, olha só, mais menos 3. Aqui a gente tem, galerinha, uma regrinha de sinais. Só que quando a gente trabalha a adição de um negativo, mais com menos, é a mesma coisa que subtrair. Então, é fazer 5 menos 3. E isso dá 2 positivo. Tá? 2 positivos. Eu tenho 5, eu consigo tirar 3. 2 o quê? AB ao quadrado. Então, foi isso que vocês estudaram com a Fran na semana passada. A operação de subtração, nesse caso aqui, que nada mais é do que uma adição também, de um número negativo com positivo, mas vocês viram que a subtração ou a adição ela não altera a nossa parte literal. Então, isso é o ponto-chave, galera, dessa nossa aulinha de hoje, tá? Relembrar isso, A nossa parte literal permaneceu ab ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente soma ou subtrai coisas, o que nos interessa é a quantidade final de coisas que nos sobraram. Então, se eu juntar 3 canetas com 5 canetas, eu tenho 8 canetas. Tá? Então, observa que o meu objeto ele não muda. Então, aqui na álgebra, a gente vai fazer essa associação. A nossa parte literal não vai mudar.
No entanto, se eu tiver que multiplicar, daí sim, galera. Por quê? Porque a multiplicação ela gera uma transformação. De uma forma figurada, galera, tá? Não existe isso que o senhor vai dizer aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, que multiplicar uma caneta por outra caneta, olha só, não é uma caneta por 2, é uma caneta por outra caneta. Então, seria a multiplicação de termos, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. O senhor vai pegar uma caneta, ó, exemplo, chamei lá a minha caneta de X, tá? E vou multiplicar, vou somar com outra caneta, ó, vou somar. Então, o senhor vai ter duas canetas, tá? Faz de conta que X é o nosso objeto, e esse objeto representa a caneta. Agora, se eu tiver que multiplicar por outra caneta, eu não vou ter duas canetas. O que é essa transformação que eu quero que vocês entendam? A transformação, ela modifica o nosso objeto. Então, é como se a gente tivesse uma super caneta. Entenderam a diferença? Ao invés de eu ter duas canetas, eu terei uma super caneta. Sei lá, uma caneta, por exemplo, com o dobro do tamanho. Então, galera, significa o quê? Que houve uma modificação no nosso objeto, né? O nosso objeto se transformou em outra coisa. Então, significa que a nossa parte literal também vai se modificar. Então, aqui nessa operação de multiplicação, e eu quero que vocês observem aqui, ó, como é perigoso ficar escrevendo a multiplicação, a operação de multiplicação com o nosso x, galera. Tá? Deixa aquele x lá para o passado. Agora vamos representar a multiplicação por um pontinho e a divisão por dois pontinhos. Tá? Por quê? Porque a gente está num campo da matemática e a gente costuma usar muito a letra x para representar as variáveis. Então, aqui a resposta dessa nossa conta aqui, ó, é um super x. Tá? Não são 2x. Enquanto que aqui eu tinha 1x mais 1x igual a 2x, aqui eu vou ter um super x. Ó. Eu vou ter um x ao quadrado. E de onde é que vem esse ao quadrado? Vem justamente, ó, dos graus de cada variável. Por isso que eu falei que aqui na multiplicação, os graus vão ser de extrema importância. Tá? Então, aqui a gente tem que sempre tomar cuidado, ó, em buscar quem são os graus das variáveis. Por quê? Porque se eu estiver multiplicando termos que tenham as mesmas variáveis, elas vão virar uma única variável, elas vão virar uma super única variável. Então, os graus vão se concentrar naquela variável. Então, olha só, aqui eu multipliquei, ó, 1x na 1 vezes 1x na 1. Onde é que foi parar esse 1? Ele está aqui, ó. E daí tu pode se perguntar, por que não mudou aqui o nosso coeficiente, Sor? Porque 1 vezes 1 é 1. Tá? Então, eu multiplico, ó, os coeficientes numéricos e aquelas variáveis que forem iguais, eu somo os graus. Vamos escrever isso aqui, galera. Então, na multiplicação, ó, a gente multiplica, tá, os coeficientes. Então, ó, multiplicam-se os coeficientes. E a gente soma os graus, tá? Então, somam-se os graus daquelas variáveis, galera, que são idênticas, tá? Então, tem que cuidar isso, ó, das variáveis, tá? Que são idênticas, que são iguais. Vamos fazer aqui vários exemplos para vocês compreenderem. Outra coisa muito importante aqui que o senhor já estava esquecendo de lembrar vocês. Como a operação é de multiplicação, aqui, ó, entre os coeficientes, a gente tem a nossa regra de sinais. Tá? Então, se eu multiplicar um coeficiente positivo por um negativo, fica negativo. Se eu multiplicar um coeficiente negativo por outro negativo, fica positivo. Vamos ver alguns exemplos. Então, galera, peguei aqui dois exemplos. O primeiro é o exemplo que a gente usou lá para subtração e para adição algébrica no início dessa nossa videoaula. O que aconteceria se eu tivesse que multiplicar ao invés de subtrair? Então, observa que a primeira coisa que aconteceu aqui de diferente, ó, foi que surgiram parênteses. E por que surgem esses parênteses, galera?
justamente porque aqui a gente tem a nossa regrinha de sinais. Então, a gente precisa conservar estes sinais aqui dos coeficientes de uma forma bem segura, tá? Para que a gente não se perca em diferenciar o menos do coeficiente da operação de subtração. Então, a gente usa aqui, de forma bem recorrente, os parênteses, tá? Para colocar cada monômio de forma separada no seu lugar. Então, multiplicação, pontinho. Começo pelo coeficiente numérico. Menos 3 vezes mais 5, regrinha de sinais. Menos 3 vezes mais 5, menos com mais é menos, 3 vezes 5 é 15. Acabou a multiplicação dos coeficientes numéricos. Agora, a gente vai para a nossa parte literal. Não precisa ser semelhante, tá? O único detalhe é, as mesmas variáveis vão concentrar os graus, tá? É isso que tu tem que cuidar. Então, olha só, aqui tem um A, e o grau deste A é 1, a gente já tinha visto lá no início do vídeo. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar se tem A no outro monômio. Tem algum A no outro monômio? Tem. E o grau dele também é 1. Então, vai ficar um super A, vai ficar um único A na 2. É isso que vai ficar, galera, tá? Eles se concentram num só. Transformação. Aqui tem um B. Será que tem um B no outro monômio? Tem. Quais são os graus? O primeiro tem grau 2 e o segundo também tem grau 2. Então, vão se concentrar. Vai ficar um B na 4. Está vendo que eu não estou multiplicando os graus, eu estou somando os graus. E acabou, galera. Tá? É isso aqui. Olha o nosso último exemplo ali. Nossos coeficientes são menos 4 e menos 2. Na multiplicação menos com menos fica positivo. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. Agora, olha só. Nós temos aqui na parte literal a primeira variável x, que tem grau 1. Quando não aparece, é 1. E no outro monômio, nós também temos o x. Então, vai ficar um super x ao quadrado, 1 mais 1. Aqui nós temos um y que tem grau 3. E no outro monômio, nós também temos y. Só que tem grau 1, não tem grau 3. Está vendo que ele não precisa ser semelhante. Mas, então, vai ficar um único y na 4. O grau somou. E, por fim, galera, nós temos um z ao quadrado aqui, que lá no outro monômio não tem. Daí, o que acontece quando um termo tem uma variável que o outro não tem? A gente simplesmente inclui essa variável no nosso monômio, que é o produto. Então, vai ficar z na 2. A diferença é que não teve um outro z para somar grau com ele. E, em contrapartida, o segundo monômio tem um a que o primeiro não tem, que é um a na 1, né? Então, aqui esse a também vai ser incorporado à nossa parte literal. Então, observa que todas as variáveis entram neste produto, tá? Só que se tiver repetidas variáveis, elas vão se concentrar numa só, somando os seus graus. Beleza, galera? Só para reforçar e finalizar nossa aula. Aqui no primeiro monômio, grau do A é 2, grau do B é 4, grau do monômio é 6. Aqui no segundo monômio, grau do x é 2, grau do y é 4, grau do z é 2, grau do A é 1. Tá? Grau do monômio é 9. Tá? Boa semana, galera, e façam os exercícios.